Lídia Costa cultivando no quintal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu vou falar desse produto que para mim é top, para mim é o melhor e foi o único que eu não consegui ficar sem ele e vocês vão saber por que no decorrer desse vídeo. Eu uso esse sulfato de cobre em pó. Gente, eu conheço duas marcas de sulfato de cobre. Não vai comprar o sulfato de cobre para piscina, que é aquele sulfato de cobre que vem azul. Ele é bem azul. E por que não pode? Porque ele é puro. Então, para jardinagem tem que ser o sulfato de cobre preparado, porque é usado apenas uma porcentagem. Esse que eu tô usando aqui, ó, é essa marca aqui. E ele tem na composição, eu vou ler aqui para vocês, não dá para mostrar. Ele tem 20% de cobre, 10% de enxofre, ele tem 3% de cálcio. Eu estava acostumada a usar o da Cupro-Dime, mas eu não sei se o Cupro-Dime tem, eu não tenho visto o cálcio nele. Então, eu optei por esse aqui por causa do cálcio e eu confesso para vocês que eu estou gostando mais, apesar desse aqui ser um pouquinho mais complicado para poder diluir. Eu não sei o motivo, mas ele é um pouquinho mais complicado. O da Cupro-Dime, ele dilui com mais facilidade. Já usei também o líquido, eu não gostei muito bem. Muito porque eu achei que ele mancha bastante, ele dá umas manchas mais esquisitas nas plantas. Esse aqui ele mancha bastante, deixa a mancha azul, mas são exatamente as manchas que protegem aí contra os fungos. Ele não é um produto para poder matar fungos, mas ele previne contra os fungos. E ele é um fertilizante, né, para as plantas, ele ajuda para as plantas desenvolver bem e fortalecendo as plantas, ele não deixa que ela fique fraca aí para estar pegando doença. Uma das coisas que eu notei nesse aqui, ó, por causa do cálcio, as minhas plantas não estão dando cochonilha como antes. Então, até a Angel, que é uma planta que dá muita cochonilha, não tenho dado tantas cochonilhas como antes. E outra dúvida também, porque eu falo que eu uso o normal, né? Você usar aí umas 2 colherzinhas dessa aqui para cada litro de água. Eu uso 3 para 2 litros, então significa que eu uso 1,5 para cada litro. Eu prefiro usar menos, né, e como tem dado certo, eu uso de 15 em 15 dias, então essa medida que eu uso para mim aqui tem dado bastante certo. E como as pessoas têm dúvida da colher, qual que é a colher de café, qual que não é, porque tem vários, até mesmo a colher de café tem vários tamanhos, eu vou utilizar essa tampinha aqui de refrigerante, que elas são padronizadas. Qualquer refrigerante de 2 litros ou menos, elas têm essa tampinha aqui padronizada, é o mesmo tamanho. Então, eu vou pegar aqui 3 colherzinhas do que eu uso e vou colocar aqui para vocês verem a quantidade que vai dar. Ele fica meio emboladinho assim com o tempo, gente, é normal. É por causa do enxofre. Vou colocar um pouquinho, porque derramou um pouquinho. Ó, é uma tampinha cheia passando a régua, ó. Uma tampinha de refrigerante cheia passando a régua. Eu vou colocar ela direto na água? Não, gente, não dá certo. Entope o borrifador. E eu aprendi uma forma que não entope o borrifador e dilui muito rápido. Eu vou pegar aqui esse tecido aqui, ó, de voal. É um voal. Só você procurar aí tecido voal ou qualquer tecido aí que tenha tipo uma peneirinha. Ele é bem fininho. Eu vou colocar aqui, ó, essa tampinha aqui. Eu vou fazer tipo um saquinho. Vou fazer uma trouxinha aqui, gente. Se vocês tiverem um saquinho de voal, que é aquele saquinho que às vezes as pessoas fazem para lembrancinha, é melhor ainda. Eu vou segurar ele aqui, ó, para não deixar derramar. Vou pegar uma vasilha aqui, vou colocar um pouco de água, vou colocar um pouco de água e vou mergulhar esse saquinho aqui, ó. E aí eu vou fazendo isso aqui, ó, vou amassando ele. Se você quiser usar luva, pode usar, é bom. Mas esse aqui não é um produto tão tóxico que não tem problema eu pegar nele não. Então eu posso pegar nele aqui, ó, vou amassando ele aqui para poder diluir mais rápido. Ele tá dentro do saquinho
E só mexendo ele dentro da vasilha com água, gente, eu já fiz isso. Dá muito trabalho, ele não dilui. E quando a gente coloca no borrifador, sempre sobra umas areinhas. E aí acaba entupindo. Ó, eu vou fazendo aqui, eu vou sentindo até eu ver que... Até eu ver que não tem mais nada aqui no saquinho. Vou torcendo aqui, ó, e voltando com ele pra água aqui. Se o saquinho tiver amarrado, fica mais fácil, né? Que aí você não precisa ficar preocupada em segurar. Mas eu tô segurando ele aqui pra não derramar e fazendo ao mesmo tempo. Chega um momento que ficam umas areias, tipo umas areias aqui, ó, que não dissolve de jeito nenhum. Mas eu vou apertando, ó, que não sai mais nada, eu vou torcer. Ó, ficou uma pedrinha, só uma pedrinha aqui, ó, que não quer dissolver. Mas se eu apertar ela aqui, ainda vai dissolver mais ainda. Então, dá para aproveitar todo o sulfato que tá aqui. E agora, gente, já tá pronto aqui. Eu vou acrescentar com o resto de água. Aqui eu tenho 2 litros de água e eu vou acrescentar ele aqui dentro. Ele é bem azulzinho assim, ó, dá uma mexidinha para tirar todo o produto. Prontinho. Aqui tá pronta a minha solução. E agora vamos lá aplicar para vocês verem que eu aplico em todas e como é que eu aplico. Tá vendo, gente, que eu coloco só, não precisa passar muito, ó. Só mesmo para poder fazer aquele vento, é só tipo um vaporzinho. À medida que o vapor vai, olha, muita gente tem dúvidas aí quanto à queimadura, se o sulfato não vai queimar as plantas. Então, a gente tem que aplicar sempre a hora que o sol já não estiver mais. Outro detalhe que faz queimar também é a quantidade, né? Se você colocar muito sulfato, se você deixar empoçar água, porque quando você deixa só esse vaporzinho, rapidinho evapora e no outro dia já não tem mais água. E se você colocar muito, chega a derramar, além de não ter tanta necessidade, né? Porque só o vaporzinho aí, à medida que esse serenil já é o suficiente para poder a planta absorver. E quando você deixa a água escorrer, pode empoçar água no miolo, no outro dia não dá tempo de secar e isso faz com que aconteça a queimadura. No início, quando eu comprei o meu primeiro sulfato de cobre, eu comprei o sulfato de cobre para piscina, que na verdade ele pode ser usado também na jardinagem, mas tem que ser um jardineiro que saiba preparar. Eu não sabia de nada, eu tentei usar o mínimo. Eu usei na época uma colherzinha de café para 2 litros de água, e mesmo assim eu detonei as minhas plantas. Devido à necessidade de combater os fungos que nunca davam trégua, eu continuei a minha pesquisa e até descobri qual seria realmente o sulfato de cobre a ser usado. Eu tinha muito problema aí com a antracnose, que são essas manchinhas, né, nas plantas aí. Depois também o fungo do olho negro, que é um que ele aterroriza muita gente, né? O sulfato de cobre, ele não mata esse fungo, ele previne. Então, depois que o fungo aparece, é muito difícil, sim, a gente combater. Pode combater com outros fungicidas, mas o sulfato de cobre, ele é apenas para poder combater, não deixar que isso aconteça. Na época de frio, né, uma época que não chove tanto, a gente tem o ataque também do fungo oídio, que é um fungo também que é muito difícil de combater. Eu consigo combater ele aqui com o leite, mas as suculentas não ficam bonitas, né, depois do tratamento, aí precisa recuperar novamente. Então, a prevenção é o melhor. E quem previne aí o oídio é o enxofre, gente. O enxofre, ele faz com que o oídio não apareça nas plantas. A antracnose, ela é combatida pelo cobre, e o fungo do olho preto também é combatida pelo cobre. Já o ácaro, ele é combatido aí pelo
enxofre também. O ácaro eu não tenho tanto problema, talvez até pelo fato de usar o sulfato de cobre sempre, mas quando acontece assim, é muito pouco, e como eu uso de 15 em 15 dias, né, então isso acaba que quase não aparece aqui esses problemas. O fungo do olho preto aparece na época de chuva, é quase que inevitável, né, então não tem tanto jeito de evitar sempre, até porque quando às vezes fica mais de um mês chovendo, e como as suculentas minhas são cultivadas ao tempo, não tem como eu aplicar o sulfato de cobre, porque não tem um momento para poder absorver, as plantas absorverem, e também as manchas que ajudam aí bastante na questão dos fungos. A chuva vem e lava, então não dá aquele tempo por isso, mas a gente fazendo isso ao longo do tempo, o cobre ele faz com que as plantas fiquem bem fortes. Não sei se vocês já perceberam, tem umas plantas que elas nascem e às vezes você precisa escorar ela assim, porque o caule fica aquele caule bem assim, molenga, então isso é uma falta de cobre. Quando você coloca cobre nas plantas, elas ficam com as folhas bem durinhas, bem rígidas. As suculentas, por exemplo, não ficam com aquelas folhas arriadas para baixo, então ele é um produto, na verdade é um produto que tem várias eficácias aí, e eu acho que eu não consigo ficar sem ele. Se eu ficar sem, eu já começo a perceber aí os problemas nas suculentas. Então, para quem está iniciando aí e tem esses problemas aí com fungos, oídio, fungo do olho preto, fungo antracnose, que é aquelas manchinhas, todas essas coisas que detonam aí as suculentas, eu aconselho estar sempre usando sulfato de cobre. Você pode usar aí uma vez por mês. Eu uso de 15 em 15 dias, porque eu não sei se o meu preparo está fraco, né? Então eu uso de 15 em 15 dias, e como eu tenho notado a eficácia, então para mim essa é a minha fórmula de usar. E como diz o ditado, em time que tá ganhando a gente não mexe, né? Gente, esse rubro tícto, ele é bem enjoado quanto a qualquer produto que a gente coloca nele. E o sulfato de cobre, dessa forma que eu uso, ele não despenca as folhinhas. Eu coloco sempre o sulfato de cobre nele e não tem dado problema nenhum. Outra coisa, gente, o sulfato de cobre, por ele ter o cálcio, eu não sei se todos têm, gente, mas alguns têm. Esse que eu uso tem 3% de cálcio. O cálcio é um dos responsáveis aí para a cochonilha não chegar perto aí da planta, né? A planta que está tendo bastante cochonilha é porque ela está com deficiência de cálcio. Então, com essa reposição aí, a reposição foliar ela é mais rápida, e isso ajuda bastante as plantas não darem tanta cochonilhas. Como eu disse antes, eu não conseguia cultivar a Angel, ela dava muita cochonilha, e quando eu percebia já tinha acabado com ela. E agora faz tempo que eu não preciso combater cochonilha na Angel. E eu fiz uma aula com um agrônomo quando eu participava de um projeto aqui de horta. E ele falou para mim, eu já falei isso aqui no canal, mas vou repetir aqui. Ele disse que a gente tem que dar condições para plantas, para a gente não precisar ficar combatendo pragas. Então, uma planta fortalecida, ela não pega muitas pragas. E o sulfato de cobre, gente, ele dá essa nutrição para as plantas. Ele faz com que ela se desenvolva mais rápido, ele faz com que ela se desenvolva forte. Então, a adição aí do enxofre, que não deixa o aparecimento aí de ácaro, que também é um problema bem grave nas plantas. O cálcio também, que dá uma resistência aí para a planta, não deixa as cochonilhas, né? Que também é um problema bem grande para quem cultiva suculentas. Por esse motivo, então, eu não abro mão desse produto. Não precisa vocês terem medo assim, de marcas, gente, não precisa vocês terem medo de testar marcas. Sendo o cobre preparado para jardinagem, vocês só precisam ler aí a forma de usar. Eu, por exemplo, eu usava só o Cupro Jimmy, e quando eu fui procurar eu não encontrei, eu comprei esse que eu estou deixando aqui a foto para vocês, e eu gostei até mais, porque pelo fato achei que teve mais eficácia contra as cochonilhas. Gente, olha isso aqui, tem que mostrar isso para vocês. Eu tinha um cacto samambaia, e olha o que aconteceu com ele. Ele virou a pitaia, antes tinha tido só uma haste,
como pitaia e agora ele tá se transformando todo em pitaia. Já aconteceu isso aí com vocês? Olha embaixo, ele era um cacto samambaia. Eu plantei um cacto samambaia e hoje eu tenho outro pé de pitaia. Eu já tenho outro pé de pitaia aqui que tá bem grande e esse aqui virou um pé de pitaia também. Eu não sei se isso é comum acontecer. Olha, esse aqui é o meu pé de pitaia, olha, eu não vejo diferença aí nas folhas do que aconteceu aí com o cacto samambaia. Para mim é a mesma pitaia, é uma pitaia que é difícil dar fruto, essa minha é uma vermelha. E ele tá igual, e eu plantei ele aqui, estou deixando ver se a flor vai ser igual e se vai dar fruto também, né, como pitaia. É bem interessante. E eu vou ficando por aqui, eu espero que tenha ajudado vocês aí que tem dúvida no sulfato de cobre. E eu aconselho vocês pesquisarem mais. E se você gostou, deixa um joinha pra mim e até o próximo.